78 centavos, vídeo novo começando para vocês e hoje vamos falar um pouquinho sobre locação de casa. Isso é um tópico, um assunto que eu recebo com muita frequência, principalmente porque todas as terças-feiras aqui nesse canal eu dou um passeio com o Pavone Corretor, que é especialista de imóveis aqui nessa região, e a gente visita casas fantásticas para venda. E aí sempre que a gente mostra alguma casa vem a pergunta: Rodrigo, fala de aluguel! Rodrigo, aluguel, 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 aluguel. Eu entendo, hoje também eu moro de aluguel, então esse vídeo vai ser para falarmos sobre aluguel. Se você gosta de ver casas, na próxima terça-feira a gente vai continuar num condomínio fantástico que a gente foi com o Pavone na semana passada. Inclusive, ó, vou botar um trechinho aqui do vídeo da semana passada, caso você não tenha visto. Some might say that I'm a loner, but I just call it being free. Família 78 centavos. Vamos então falar um pouquinho sobre locação em Orlando, né? Porque é onde eu vivo. Lembrando que esse vídeo não tem a intenção de ser a verdade absoluta. São só as coisas que eu observo, são as coisas que eu aprendi com o Pavone Corretor. E aí eu tô juntando tudo isso num vídeo único para tentar ajudar vocês aí nesse processo quando o assunto é locação, tá bom? Vamos falar sobre 3 grandes pontos. O primeiro ponto é: está na mão de quem as propriedades de locação? A grosso modo, a gente pode separar as locações em 2 grandes blocos. O primeiro bloco do office e o segundo bloco dos proprietários. Quais são as principais diferenças? As diferenças são as seguintes: vou começar pelo proprietário, tá? Imagina que você foi lá e comprou uma casa com o Pavone Corretor, e aí você comprou essa casa para você fazer dinheiro. Então você vai querer ter inquilinos morando lá no que nós chamamos de long term, ou seja, num contrato que vai normalmente ter aí um período de 1 ano, tá? Você como proprietário, o que você quer fazer com a sua propriedade? Você quer que ela gere dinheiro, certo? Porque afinal de contas é um negócio. Então a minha primeira pergunta para você é: você vai tentar garantir e defender o seu investimento. Como? Primeira coisa, você quer saber se o inquilino que vai morar aqui, se ele é confiável. E como é que isso é traduzido? Como é que a confiabilidade é traduzida numa locação de casa? Ela é traduzida primeiro: será que você vai realmente ficar no meu contrato? Será que realmente você vai ficar durante 1 ano esse contrato que nós acordamos de todo mês você vir aqui e pagar esses valores? Ou será que na metade do contrato você vai embora? Uma coisa que tem acontecido com frequência em Orlando é que algumas pessoas alugam casa, ficam 5 meses, 6 meses nos Estados Unidos, percebem que não vai dar certo e aí eles simplesmente abandonam o contrato e deixam a casa de qualquer jeito. Por esse motivo, e mais uma vez, infelizmente, os bons pagam pelos maus, o que o proprietário faz? Eu vou fazer o seguinte: se o cara está vindo do Brasil, e se o cara não tem histórico aqui nos Estados Unidos, né? Se ele não tem um social, que é o CPF americano, se ele não tem como saber qual é a história dele, se esse cara vai continuar aqui ou não, eu vou fazer o seguinte: para ele alugar a minha casa, eu vou pedir para ele pelo menos 2 meses adiantados, até 6 meses. Por quê? Isso aqui depende do proprietário, a casa é dele, ele coloca quantos meses ele quiser. Se ele quiser falar que você tem que pagar 1 ano para morar na minha casa, ele pode, a casa é dele, entenderam? Então, essa questão dos meses antecipados não é uma regra, depende do proprietário. O que acontece às vezes é que existem empresas que administram a casa para esse proprietário, mas a palavra final é dele. Ele vai falar assim: pode alugar com 2 meses, pode alugar com 1 mês, pode alugar com uns 3. E aí, sabendo que o cara tem o risco de ir embora com 4, 5 meses, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar aqui o número de aluguéis, né, antecipados, para que ele tenha uma segurança. Se você for embora, ele tem lá o dinheirinho dele garantido, certo? Então essa é a primeira coisa. A segunda questão que você tem que saber do proprietário é que ele vai acabar te pedindo uma documentação. As 2 casas que eu já morei em 3 lugares diferentes aqui em 3 anos. Primeiro eu fiquei num apartamento que era de brasileiros,
A proprietária não era uma pessoa muito bacana, a gente teve alguns problemas lá com ela. Mas a todo momento ela deixava muito claro que assim, a casa é minha e tipo assim, infelizmente o contrato de locação, ele basicamente garante os direitos do proprietário e não os seus. Então, por mais que você tente olhar, rever o contrato de locação, sempre quem vai sair na vantagem é o proprietário porque o imóvel é dele. E você tem que assinar para entrar, então logo você aceitou as condições que ele colocou. Na segunda vez, eu fiquei também numa casa que eu nem sabia quem eram os proprietários, porque existia uma empresa que administrava essa casa, certo? E agora, nessa terceira, a mesma coisa. Existe uma empresa que administra as casas, mas tem um proprietário. Na segunda casa que eu fui morar, que era lá no Stonebridge, eu tive que dar 2 aluguéis antecipados mais o do mês. Ou seja, eu pagava lá uma faixa de $1.500, eu tive que colocar $4.500 na mão, assim, da imobiliária para fazer a mudança. Então foi muito dinheiro e no final das contas eu perdi esse dinheiro. Mas depois eu faço um vídeo explicando sobre isso. Vamos continuar aqui sobre como funciona o aluguel aqui em Orlando, tá? Bom, o proprietário então, ele pode colocar esses meses, ele quer alguém confiável, então pode ser que ele te peça uma série de documentos. Existem, claro, proprietários brasileiros que alugam apartamentos e casas para brasileiros e aí pedem documentação do Brasil para identificar se você tem dinheiro lá ou não. Um problema e uma pergunta que eu sempre recebo: Rodrigo, com o visto de turista, eu consigo alugar uma casa? Vai depender, nesse caso aqui, muito do proprietário. Porque imagina o seguinte, com o visto de turista você pode ficar 6 meses no país e renovar para mais 6 meses, né? E se aprovado, de repente fazer uma mudança de status, alguma coisa do gênero. Mas isso não é garantido. Aí o proprietário olha e fala assim, eu tenho o Rodrigo com, por exemplo, o visto de estudante, que ele pode ficar aqui durante 4 anos, e eu tenho o João com um visto de turista, que ele tem 6 meses, né, iniciais. Para quem que eu vou alugar? Pro Rodrigo ou pro João? Lógico que eu vou alugar pro Rodrigo, que é mais seguro. Mesmo a gente, com visto de estudante, a gente teve dificuldade de alugar algumas casas pela falta de histórico, pela falta do, né, entendeu? E hoje a Patrícia já tem social, mas mesmo assim, a pontuação na época ainda era muito baixa, e aí a gente teve dificuldade para provar para o proprietário que sim, nós poderíamos aplicar e ficar na casa dele. Uma coisa que acontece aqui com frequência, existe um processo, tanto aqui, o que eu já vou falar, quanto aqui, com o proprietário, que é a aplicação, tá? Em qualquer um dos lados aqui, você tem que fazer uma coisa chamada aplicação. Aplicação nada mais é do que você mandar a sua documentação para que o proprietário ou a empresa que administra avalie os seus dados para te aprovar. Isso é cobrado. Já vi também casos das pessoas gastarem $100, 150, depende muito do valor de aplicação, mas na faixa de $50 por pessoa, e você também tem que aplicar para os animais, então você também paga a parte. E já vi casos de não serem aprovados, eles vão devolver o dinheiro, porque a aplicação é para levar a documentação para teste. E aí eles falam se aprova ou não aprova. Aí você fala, mas Rodrigo, qual é a principal diferença, né? Aqui no Brasil é tão mais simples. A grande diferença, na minha opinião, é que a gente aqui em Orlando, a gente tem muita procura. Então o proprietário que tem a casa, ele pode escolher para quem ele vai alugar. Porque se ele não alugar para você, ele vai alugar para mais 3 ou 4 pessoas que estão na fila esperando, entenderam? A gente tem uma questão de localização versus escola, que é basicamente assim, né? Você tem aqui a escola, e aí essa escola só atende essas casas que estão dentro desse ciclo aqui. O proprietário que tem essa casa, ele sabe que essa casa vai ser alugada, que as pessoas vão procurar ela porque ela está dentro de uma área boa, de uma escola boa. Depois a gente faz um vídeo sobre escola, prometo. Então, ele sabe que se o Rodrigo ou o João não alugar, a Ana vai vir aqui e vai alugar. Então, resumo da história do proprietário. O que você tem que ter em mente? Com visto de turista, na minha opinião, é muito difícil você conseguir, por conta da concorrência. Ele vai te pedir de 1 até 6 meses de aluguel antecipado. Você tem que estar muito ligado quando surge a vaga, porque as casas, assim, o primeiro apartamento que eu fui visitar, para vocês terem uma ideia, eu estava visitando o apartamento e tinha gente batendo na porta falando assim, se ele não for ficar, eu quero pagar o depósito. Então assim, a procura é muito alta e aí a gente tem esse desafio todo aqui em relação a alugar a casa do proprietário, certo? Vamos falar agora aqui do outro lado.
Uma coisa que acontece aqui em Orlando também, e que no começo eu ouvia e eu não entendi o que que era, é assim, o tal condomínio tem office? Tal condomínio tem office? O que que acontece? Existem alguns condomínios aqui dentro de Orlando que quem cuida do processo de locação é o office. Ou seja, você tem lá o condomínio e dentro do condomínio tem lá um lugar que é o escritório, aonde ele administra tudo aquilo e aí as aplicações são feitas aqui, direto nesse office, direto no escritório. Uma coisa que eu e o Pavone a gente já bateu algumas vezes na tecla sobre que é muito bom e que vale a pena são os luxury apartments. Porque quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, sem histórico de crédito, sem falar inglês, às vezes a gente acaba não conhecendo todos os caminhos. Exato. E para quem está chegando agora, para morar no seu primeiro ano ou mais, esse é o melhor produto, porque você vai pagar pouco, você vai assinar o seu contrato na hora e não vai passar pela humilhação de preencher uma ficha e o proprietário falar não aceito porque você não tem visto. Preencher outra ficha e falar não aceito, ou só aceito se me pagar 6 meses, só aceito se me pagar o contrato integral. Eu já escutei de tudo nessa situação. Teve clientes assim, quando eu comecei a fazer locação, que a gente saiu para ver 6, 7 imóveis e ele não foi aprovado em nenhum. Por quê? Tinha acabado de chegar. Então, não passe por isso daí. Vai no que é mais fácil. Foca no que é o principal. Curtir com a tua família, estudar e trabalhar. Esse é o melhor negócio. Deixa esses pequenos problemas para depois, quando você já estiver entendendo. Os luxury apartments são conjuntos de apartamentos que eles foram criados para locação. Entendeu? Então, a proposta deles é ter uma alta circulação lá de público. Então é assim, eu tenho lá o prédio, e aí eu tenho aqui, desse jeito, e eles administram o prédio todo. Então eu tenho aqui os apartamentos, né? 1, 2, 3, 7, 12. E aí eu vou lá no office e falo assim, eu quero alugar um apartamento. Ele olha a tabela toda e fala, olha, o 7 vai liberar dia 5. O apartamento número 3, dia 12 de julho, está liberado. E o processo com eles é um pouco mais simples do que o processo com o proprietário. Por quê? Normalmente o office pede, às vezes, uma taxa, não é nem um aluguel adiantado, depende muito do office. Cada office tem a sua política, mas eu tenho amigos que moram em luxury apartments, que eles pagaram tipo $300, $400. Nesse caso, eles fazem contratos de menor período, de 6 meses, 8 meses. Eu já fiz isso em outros vídeos, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, mais uma vez, como é que funciona a pesquisa de um luxury apartment, tá? Bastante simples. Você vai no Google mesmo, escreve lá, luxury apartments. E aí, por exemplo, você quer morar, sei lá, em Hunters Creek. Hunters Creek. Luxury Apartments, Hunters Creek, Flórida. Onde você tem aqui o site de cada um deles, tá? E ainda a localização dele, que vai ajudar muito, por exemplo, para você ver a respeito da escola, entendeu? Localização, qualidade, sei lá, se você vai estudar também fora, então ajuda bastante. Vou pegar um qualquer aqui, ó, por exemplo, vou pegar esse Osprey Links aqui, ó, clicar aqui, vou direto para o website deles, ó. Dentro do website deles, por exemplo, você tem aquilo que eu expliquei, olha aqui, ó, os tipos de plantas, ó. Esse aqui você deposita $300 para entrar e o preço da locação é a partir de $1.248. Preço de locação aqui em Orlando vai variar mais ou menos dentro do seguinte bloco, tá? Eu já paguei $1.200 para um apartamento de 3 dormitórios, mas isso tem 3 anos já. No último lugar onde eu morei, que foi o Stonebridge, ele era uma mistura de apartamento com townhouse, ou seja, eu tinha uma garagem coberta, mas assim, no lugar dele ser 2 andares, onde eu tinha a minha sala embaixo e em cima os quartos, toda a minha casa era em cima e embaixo era o andar de baixo, era da vizinha, como se fosse um apartamento. Lá estava $1.600. Hoje eu moro numa casa e eu pago $1.900 de aluguel, mas foi um achado. A gente assim, procurou durante alguns meses essa casa para conseguir pagar esses $1.900, tá? Não é muito padrão do mercado. Normalmente casa a partir de $2.100, $2.200 e por aí vai.
Eu não tenho comissionamento de nenhum Luxury Apartment, embora merecia, porque a gente fez um comunicado, acho que foi do Camden, se eu não me engano, em Hunters Creek, e as pessoas clicaram muito, a gente teve mais de 2.000 acessos lá no site deles que vieram nos 78 centavos. Mas a ideia aqui é tentar ajudar vocês, a ideia aqui é tentar compartilhar um pouco de como funciona esse cenário real e prático de locação aqui em Orlando. Rodrigo, você se arrepende de ter alugado a sua casa? Me arrependo. Na verdade, não arrependa, porque falta grana. Porque assim, hoje se você for fazer um cálculo rápido, vamos dizer que eu estou aqui há 30 meses gastando $1.500 por mês de locação, né? $1.500 dá 15, 30, pelo menos $45 mil foi colocado em locação. Claro, eu usei o bem, houve um consumo. Mas se eu tivesse o dinheiro do down payment, ou seja, da entrada da minha casa, eu já teria pago 3 anos da minha casa. E aí não importa se eu tivesse, sei lá, planos para ir para um outro país, ou ficar aqui, ou o que quer que seja, eu poderia fazer dinheiro com essa casa. Sabe a história do proprietário que eu contei? Eu poderia ser o proprietário legal, o proprietário direito, o proprietário temente a Deus, né, que faz os seus negócios realmente de forma clara, de forma direta e de forma justa, mas eu poderia estar lucrando com isso, entendeu? Porque sim, você pode ter uma empresa nos Estados Unidos, você não pode trabalhar nela, mas você pode ser proprietário. Então assim, eu poderia ter uma casa, eu poderia ser proprietário de uma casa aqui nos Estados Unidos sem maior problema. Faço meu imposto de renda bonitinho, apresento, isso aí não tem problema nenhum. Inclusive o Pavone fez um vídeo lá no canal dele, vou recomendar para vocês, vou deixar o primeiro link aqui da descrição, para vocês conhecerem esse vídeo e também já se inscreverem lá no canal dele. Fala que veio dos 78 centavos, por favor. Onde ele faz esse comparativo, se vale a pena comprar uma casa ou se vale a pena alugar. Claro que ele vai falar que vale a pena comprar uma casa, porque afinal de contas ele é corretor, né? E obviamente esse é o business dele. Mas como cliente barra consumidor final, eu digo sem sombra de dúvidas que se eu voltasse no tempo e tivesse a grana da entrada, eu teria comprado, porque eu teria pago 3 anos dessa casa. Espero que você tenha curtido esse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Esse é o primeiro vídeo que você está vendo de 78 centavos, a gente mostra a nossa vida aqui na Flórida, mais precisamente em Orlando, nos Estados Unidos. Embora a gente mostre também um pouquinho aí de outros estados, embora a gente vira e mexe tá lá por Miami, então deixa aí sua inscrição e a gente se vê aí possivelmente amanhã ou na quinta-feira com um vídeo novo para vocês. Obrigado mais uma vez, espero que tenha ajudado. Tchau!